Mal educado, não. Porque quando você chama uma criança de mal educada, você está responsabilizando quem? Quem educa. Automaticamente você está desrespeitando os pais. E é como nós conversávamos ontem. A gente ensina em casa, mas chega na escola, quem é da idade dele imita o pai ímpio, a mãe ímpia. E vocês sabem como se tem facilidade para aprender o que é ruim. Por quê? Por causa da natureza de Adão e de Eva. E minha e da Luana que está lá. Ainda tem a deles. Então seja porteiro na sua casa. Quem anda com você? Quem está falando com você? Quem veio contigo na porta? Até que horas vocês vão ficar conversando? Que horas minha filha chega? Que horas o meu filho chega? Seja porteiro na sua casa. Perturba! Porque você sabe o preço que você pagou para construir a família que Deus lhe deu. Gênesis capítulo 18. Leiamos o versículo 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Versículo 9, por favor. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara o ouviu à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, riu-se Sara consigo mesmo, dizendo: Terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Disse o Senhor a Abraão: Por que Sara riu? E disse: Na verdade gerarei eu ainda havendo já envelhecido. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Sara negou, dizendo: Eu não ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque você riu. Hebreus capítulo 11, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Pela fé, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Tomai o vosso assento. O pastor evangelista Billy Graham teve que parar durante um tempo longo suas cruzadas evangelísticas, porque percebeu que estava perdendo o seu lar. Pastor Josué Gonçalves diz que o maior fracasso de um crente, sendo ele homem ou mulher, é perder a sua família mesmo tendo outros tipos de sucessos. Quando Jesus foi ensinar sobre sabedoria, a partir de Mateus capítulo 5, ele usou o exemplo de casa. Casa construída na rocha, casa construída na areia. Existem coisas superficiais que estão destruindo famílias, porque antes das intempéries, antes da falta de sabedoria do homem ou da mulher, faltou a estrutura da palavra.
Então a casa construída na areia é um casamento, uma família que pensa que tudo é fácil e flores. Uma casa construída na rocha sabe que o mais maduro é aquele que cede, é aquele que se esforça para que a sua casa seja teológica. Sua casa precisa representar Deus. E eu quero falar sobre a missão no lar. Deus escolheu um homem para que através desse homem se formasse a nação de Israel. Deus havia escolhido Adão. De Adão veio Sete. De Sete veio Enos. Depois veio Noé. De Noé Deus selecionou Sem. S-E-M, Sem. E de Sem veio Abraão. Com Abraão Deus recomeça a aliança com a humanidade. E Deus diz no 12 do Gênesis que ele seria uma bênção para as nações através de sua família. Ele precisava formar o seu lar de tal modo que apresentasse Deus ao mundo. E aquela casa foi escolhida pela graça para isso. A esposa era estéril. E Deus fez um milagre para cumprir a promessa. E a promessa se cumpriu no capítulo 21. Tendo ela gerado Isaac, Isaac se casa com Rebeca, gera Jacó. De Jacó vieram seus 12 filhos que formaram as tribos de Israel. E de Israel veio Cristo. De Israel vieram os apóstolos. Dos apóstolos e de Israel a Bíblia Sagrada está em nossas mãos. Desse jeito se entende que nossa família deve ser teológica. Eu quero que você entenda nessa noite que não podemos falhar em passar o bastão. Todo casamento é uma representatividade da aliança de Deus com Israel e de Cristo com a igreja. E Deus tem seus meios de nos alcançar. E nessa noite, nesse congresso missionário, entenderemos que a nossa missão no lar não é complexa como a gente imagina. Existem alguns princípios que devem ser valorizados e desse jeito a gente consegue. A palavra nos capacita e vai te capacitar nessa noite a ser melhor. A palavra nos santifica e vai ajudar-nos nesta noite a preservarmos a nossa casa, o nosso lar na presença do Senhor. No capítulo 18, Deus veio na casa de Abraão. No capítulo 12, Deus falou com ele à distância. No capítulo 13, Deus fala com ele em visão. No capítulo 14, Deus fala em visão. No capítulo 15, Deus fala em visão. No capítulo 17, Deus fala em visão. Deus se aproxima mais no 17, quando Deus se manifesta em glória, na conclusão do capítulo 17. Mas no 18, Deus veio na casa, se manifestando não a ele, mas para toda a sua família. E quando Deus chega e conversa com Abraão, a postura que Abraão assume, as atitudes que ele toma, são aquelas que agradaram o coração de Deus e que às vezes nós não tomamos. Entendamos em primeiro lugar que diz o versículo 1, o Senhor apareceu-lhe nos carvalhais de Manre. Pesquisadores dizem que Manre seria uma pessoa que era dono de um ambiente de muitas árvores. E os carvalhais de Manre é um ambiente que agora Abraão se estabelece, pois ele era peregrino. E quando ele está ali, o texto diz, estava ele assentado à porta da tenda, acraseado, ou seja, na porta, diante da porta. Essa postura de Abraão de estar na porta ou diante da porta da tenda da sua casa, indica que qualquer pessoa que entrasse ou queria entrar tem que passar por ele. Qualquer coisa para ter acesso à tenda tem que ter autorização dele. E o que sai de sua casa, tanto pessoas quanto coisas, estava sobre a supervisão dele. Porque quem está na porta tem a supervisão, tem a autoridade para abrir e fechar para quem quiser e o que quiser. Eu pergunto aos pais que me escutam, vocês são porteiros na casa de vocês? Você se estabelece como porteiro na sua família? Ontem eu e o pastor conversávamos. Eu estou com 3 crianças. E eu disse, pastor, meus pais não me deixavam ficar muito tempo na rua. Ele disse, o meu também não.
E eu nunca deixo minhas filhas dormirem na casa de ninguém. Minha sogra nunca deixou a Luana dormir fora. No tempo em que estamos vivendo, precisaríamos dobrar a vigilância. Luana recebeu, me mostrou alguns prints de uma função que está no WhatsApp, não sei se já chegou aqui, que se oferece dinheiro, se paga dinheiro pelo WhatsApp, se recebe dinheiro, Pix, alguma coisa assim. E o cara teve acesso ao WhatsApp da criança, uma criança de 8 anos com celular e WhatsApp. O porteiro falhou. E o cara teve acesso ao WhatsApp da criança e disse: tudo bem, conversaram. Me manda uma foto do seu pé que eu te mando R$10. E a menina, R$10 pela foto do meu pé. E tirou uma fotinha do pé e encaminhou pro cara. R$10. Na próxima ele disse: te dou R$20 e você me manda uma foto do seu joelho. E ela tirou uma foto do joelho por R$20. Por R$30 você já imagina onde a foto foi tirada. O porteiro falhou. Porque uma criança entre 8 e 10 anos tem um celular com WhatsApp, com estranhos tendo acesso. Pastor, meus filhos têm, mas estranho não tem acesso. E o hacker? E as verificações? E as notificações? E a facilidade que a criança tem de te manipular, nos manipular, mexendo nos aplicativos do nosso celular. Existem um tipo de gente que pode ter acesso à sua mesa na cozinha. Tem um tipo de gente que o máximo é na porta da sala. Tem gente que é no portão. E tem gente que nem precisa abrir o portão. Pois não. Eu e minha esposa demoramos, mas aprendemos. E às vezes, você precisa entender que Deus te deu autoridade na casa. A minha esposa disse ontem, e eu olhei na hora para a face de alguns crentes. Ela disse: Deus te devolve o governo no lar. É administração familiar. A gente precisa atentar-se para isso. O porteiro no lar se preocupa com a idade de namoro de seus filhos. O porteiro no lar, a porteira no lar, se preocupa com quem seus filhos andam. E eu já chamei meus pais de chato. Eu vinha da escola e as meninas vinham no grupo com os meninos. Mas quando chegava na minha rua, só sobrava eu de menino. E as meninas indo. Meu pai de longe já me olhava e dizia: quero falar com você. Eu dizia: lá vem. E de tanto meu pai perturbar, uma vez eu estressei. E eu falei para ele: o senhor quer que eu vire o quê? Viado? Ele me deu um tapa e disse: me respeite. Eu nunca disse isso de você. A questão é que todo pregador que na sua idade, 13, 14 anos, começou a namorar, com 15, 16 anos, se tornaram prostitutos. Eu morava em Brasília e vim uma vez por ano visitar os meus pais, desde os 12. Agora, com 16 anos de casado, fui lá pregar na Bahia e perguntei para o irmão que me buscou no aeroporto: e o pregador tal? Ele disse: desviado. O cara dirigindo, desviado. E fulano? Preso, pedofilia. E o outro? Desviado. E aquele lá? Drogado. Eu falei: o que aconteceu? Ele disse: todos caíram quando começaram a namorar. Porque namoraram adolescentes. Faltou porteiros no lar. Minha mãe ia ao culto e nos levava. Claro que a gente dava trabalho. 6 filhos. 6 filhos. E zombavam, e criticavam, e diziam que minha mãe era doida. E essas que falavam isso da minha mãe, ou seus filhos estão na cadeia, ou estão debaixo da terra. Porque minha mãe sempre foi porteira. Você pode dizer que seu pai está se envolvendo demais na sua vida hoje, mas um dia você vai sentir falta dessa preocupação. Ou você vai imitar essa preocupação com seus filhos. Minha irmã, você é autoridade no lar ao lado de seu marido, por causa da sabedoria. Ao homem Deus deu autoridade, à mulher Deus deu qualidade. Não existe prosperidade só com autoridade. É preciso equilibrar a autoridade e a qualidade. Sejamos porteiros em nossa casa. O que você está assistindo? Ontem o meu filho falou com o João. Eu falei: vai pedir um sanduíche para o tio João. E ele pediu. Aí o João disse: mas você quer o lanche para agora? Ele: não, para amanhã. Aí o João disse: agora vai ficar sem.
Aí ele veio, o João não quer dar o sanduíche. Eu falei, o que você fez? Nada. Quando o João chegou, o João trouxe o sanduíche. Mas falou para mim o que ele fez. Eu disse, eu não vou tirar a comida, porque isso não é disciplina. Mas o que você gosta de fazer, chegar no hotel, você não vai fazer. Isso é disciplina. Mas onde você aprendeu isso? Não sei onde você aprendeu. Não sei onde você aprendeu. Vai ficar de castigo agora. Foi comigo? Não. Foi com sua mãe? Não. Sua mãe me ironiza? Não. Seu pai te ironiza? Não. O que é ironiza? Falei, quando você usa tom sarcástico para zombar da pessoa, falando o contrário do que ela disse. O que é isso? Você não vai entender agora. Onde você aprendeu isso? Aí ele disse, na televisão. Qual programa? Aí mostrou lá daquele menino. Pronto, não assiste mais. Porteiro no lar, irmão. Ele correndo, eu deixo meus filhos correrem. A gente deixa nossos filhos correrem. Esses meninos estão dormindo 5:30 da manhã. Por isso que eu chego na igreja com cara de estressado, com sono. 5:30 e sobe e desce. E a Luana, meu bem, eu falo, amor, fala tu. E a gente conversa e tá rodando. Olha a Estezinha com o braço quebrado. Ele diz, seu filho já fez 3 cirurgias aqui de dente quebrado. Vai correr, vai. Tela não. Ele correndo desse jeito, uma irmã. Meu Deus, que menino mal educado. Eu disse, ei, mal educado não. Porque quem educa sou eu e a Luana. Chama de levado, traquino, Satanás. Mas mal educado não. Mal educado não. Porque quando você chama uma criança de mal educada, você está responsabilizando quem? Quem educa. Automaticamente você está desrespeitando os pais. E é como nós conversávamos ontem. A gente ensina em casa, mas chega na escola, quem é da idade dele imita o pai ímpio, a mãe ímpia. E vocês sabem como se tem facilidade para aprender o que é ruim. Por quê? Por causa da natureza de Adão e de Eva. E minha e da Luana que está lá. Ainda tem a deles. Então seja porteiro na sua casa. Quem anda com você? Quem está falando com você? Quem veio contigo na porta? Até que horas vocês vão ficar conversando? Que horas minha filha chega? Que horas o meu filho chega? Seja porteiro na sua casa. Perturba! Porque você sabe o preço que você pagou para construir a família que Deus lhe deu. Nossa casa é um rebanho, nós somos pastores. E João 10 diz que o porteiro só abriria a porta do aprisco para pastor. Êxodo 12, o sangue do cordeiro foi o porteiro que guardou a casa dos israelitas do anjo destruidor. Em Gênesis 3:24, Deus colocou querubins na entrada do caminho da árvore da vida, porque Deus trabalha com porteiros. Êxodo 33:10, a Bíblia diz que a glória de Deus guardava a porta da tenda de Moisés. E Abraão agora, sendo o porteiro da casa, chegam 3 varões. Ele tem sensibilidade para saber quem está chegando. Segundo lugar, missionários do lar. Sejamos servos em casa. Eu chego de grandes congressos, 20 mil, 30 mil pessoas. E eu falo, vou falar tudo para Luana. Porque ela sempre pergunta, como foi? Mas tem dia que ela está estressada e nem pergunta, como foi? Eu chego na porta ali, tiro o meu casaco, o tênis, e ela tá limpando a casa, e é aí que ela estressa mesmo, porque ela queria que eu chegasse e a casa já estivesse limpa. Aí quando eu chego na metade, às vezes quando o voo adianta, ou eu chego de surpresa, aí que ela estressa. Ela me ajuda, joga o lixo lá fora. Aí eu pego o lixo, ou pego alguma coisa, e vou levando lá fora e falo, poxa, ontem eu estava no congressão top, e hoje eu sou carregador de lixo. E o Espírito me desperta. Lá você é pregador, em casa você é servo. Eu vi um pastor falar diante da sua esposa. Ela pediu para ele lavar prato. E ele disse, no dia que eu lavar prato eu deixei de ser macho. Aí me cutucou, né? Não, pastor? Falei, rapaz, Jesus lavou pés de macho. E no dia que ele lavou os pés dos machos, ele disse, sejam servos como eu sou. Lavar prato tira sua masculinidade. Capítulo 17. Olha isso. Tem como projetar o capítulo 17, docinho de coco?
Um negão daquele é o apelido do cara, docinho de coco. Culpa dela, que te chamou de docinho de coco na minha frente. Tá todo mundo te olhando, negão barbudo. Jeremias... Ele fez assim pra mim, ó, tá certo. Depois a gente se vê. Projeta pra mim Gênesis 17, por favor. Versículo, deixa eu ver. Vou pôr meu óculos. Aí. Versículo 4. Olha o que Deus diz para ele. A minha aliança contigo é: serás pai de uma multidão de nações. Diga, pai de multidões. Versículo 6 agora. Versículo 6. Ó. Eu te farei frutificar. E grandissimamente eu farei isso, claro. E de ti farei nações. Lê agora depois da vírgula. E reis sairão de ti. Deus está dizendo: tu serás pai de reis. O cara que recebeu a promessa de ser líder de reis, gerador de reis, fora de casa. Em casa, olha o que ele diz no versículo 3, capítulo 18, versículo 3. O gerador de reis fora de casa, no capítulo 17, quando chega no capítulo 18, ele diz: meu senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, é porque Deus chegou na casa dele. Rogo-te que não passes de teu servo. Ele se apresenta como servo, e servo de Deus serve as pessoas. Porque a prova de que você é servo de Deus é quando você tem disposição para servir aqueles que te cercam. No capítulo de número 23, quando Sara morre, se puder projetar, eu agradeço. Capítulo 23. Projeta para mim, a partir do versículo 4. Ele está procurando um túmulo para Sara, ali na terra estranha onde ele estava. Capítulo 23, a partir do versículo 4. Quem está me ouvindo? E ele se humilha diante dos homens da terra e diz: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de uma sepultura, para que eu sepulte minha morta diante da vossa face. E os filhos de Et, o povo da terra, olhe para mim por favor. O povo da terra disse para Abraão, o que eles disseram? Ouve-nos, meu senhor. Eita rapaz, ó. Ele chega e se humilha e diz: me dá uma sepulturazinha para eu colocar minha esposinha que morreu. Aí os caras: rapaz, se levanta, para desse drama. Tu és príncipe poderoso no meio de nós. No capítulo 17, pai de reis. No 24, príncipe e poderoso. Mas em casa, servo. Posso falar o contrário? Você não pode ser gerador de reis. Você não consegue ser formador de líderes se em casa você não é servo. Você não consegue ser reconhecida como princesa de Deus, nem príncipe de Deus fora de casa, se em casa você não é servo. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. A Bíblia me manda servir ao próximo, sim ou não? E quem é o próximo mais próximo de mim, senão a Luana? É uma carne só comigo. Quem é o próximo mais próximo de mim, senão meus filhos que vieram de dentro de mim? Quem é o próximo mais próximo de você, senão seu lar, a sua casa? Então por que a gente tem disposição e habilidade para melhor servir fora de casa e não nela? Que Deus tenha misericórdia de nós. Seremos príncipes fora. Eu sou o que sou no púlpito e fora de casa, pela esposa que tenho em casa. Minha esposa é o que é fora de casa, pelo marido que tem em casa, defeituosa, defeituoso, cheio de problemas, mas dependente da graça. Caímos de joelho e clamamos pedindo ajuda ao Senhor. E demorou para aprender, mas eu acho que demorou, mas aprendemos. Como um casal serve ao outro, obedecendo a Efésios 5. A Bíblia não manda o marido respeitar, a Bíblia manda o marido amar. Maridos, amai vossa mulher. E a Bíblia não manda a mulher amar, a Bíblia manda a mulher respeitar. Está lá em Efésios 5. Por que a Bíblia não manda a mulher amar? Porque ela sabe amar. E por que a Bíblia não manda o marido respeitar? Porque ele sabe respeitar, só não sabe amar. Agora, por que a Bíblia manda a mulher respeitar e não amar? Porque ela sabe amar, mas não sabe respeitar. Se os homens concordarem comigo, glorifiquem alto. Se concordar, vou falar agora, irmão, já deu aleluia. Se concordar comigo, isso vai casar cedo. Se concordar comigo, dê glória alto, varões. Presta atenção no que eu vou falar. Marido se sente amado quando é respeitado.
Se a irmã concorda, a irmã glorifica. Mulher se sente respeitada quando é amada. Sabe por que vocês concordaram? É a prova que a Bíblia veio de um Deus que nos conhece. Aleluia, aleluia, aleluia. Está lá em Efésios 5. Marido, ame, e mulher, respeite. Por que não podia ser o contrário? Porque ele sabe a nossa essência. Ele sabe a nossa estrutura. Não sabemos amar como elas merecem. E elas têm dificuldade de respeitar como precisamos. E a Bíblia vai na contramão da nossa natureza. Só que nós somos maus. E sabe o que a gente faz? 1 dia, 2 dias, 3 dias. Enquanto ela não demonstrar respeito, eu não demonstro amor. E ela diz, enquanto ele não demonstrar amor, eu não demonstro respeito. E a gente cria um inferno dentro de casa. Bora, demonstre amor que eu demonstro respeito. E o outro demonstre respeito que eu demonstro amor. E aí, meu irmão? Nos tornamos inimigos uns dos outros. A gente precisa ser servo em casa. Eu vou te dar 2 motivos para você ser serva e servo em casa. Quem quer saber? Ele recompensa seus servos. Ele não fica devendo nada para ninguém. Gênesis 15:1. Eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. 1 Coríntios 15:58. Por causa disto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nele o vosso trabalho não é vão. Aleluia! Segundo motivo, para você ser servo, para você ser servo. O Filho de Deus veio a nós como servo. Mateus 20:28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Se esvaziou, assumiu. Coloca para mim Filipenses 2:7. Quem está entendendo a palavra? Filipenses 2:7. Olha que legal. Fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de, fazendo-se semelhante aos. Eu vou ler na minha versão, que a versão de vocês está muito chique. A daqui está assim, ó. Se esvaziou, assumiu a forma de servo. E achado na forma de servo, tornou-se semelhante aos homens. A outra diz, e achado na forma de servo, tornou-se homem. Ou seja, ele não se torna homem para depois se tornar servo. Ele primeiro se torna servo para depois ser reconhecido como. Porque você é homem de verdade se você for servo. Aleluia! Levante a mão, diga, me capacita, Senhor, a ser porteiro na minha casa, a ser servo do meu lar. Diga, quem é servo na terra é príncipe no céu. Versículo 5. Abraão é exortado a cumprir sua palavra. Gênesis 18:5, se puder coloca para os irmãos acompanharem. Ele diz assim no versículo 3, ele veio o Senhor com mais 2 varões. Aí no versículo 3 ele diz, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga agora, ele fala para os servos, porque ele tinha servos. Traz um pouco de água para lavar os pés, e eles vão recostar aqui debaixo dessa árvore. Tinha uma árvorezinha, carvalhais lá, e o Senhor se apoia ali em forma teofânica, é uma forma que o homem suporta estar na presença de Deus. Capítulo 18, versículo 5. Aí ele fala, eu, o servo, eu, Abraão, eu vou trazer um pouco de água. Eu vou trazer, um bocado de pão para que vocês se esforcem. Deus vai cear na casa de Abraão. Depois disso passareis adiante, pois por isso chegastes até o vosso servo. Ele se chama de servo mais uma vez. Aí, olha o que Deus diz para ele. Chegasse até o vosso servo, ponto. Agora veja a resposta dos 3 varões. 1 é Deus e 2 é anjo. E disseram, volta. É lá onde eu estava. E disseram, tá bom? Eu falo e disseram e você continua. E disseram. Eita, olha o que é que Deus falou para Abraão. Faz o que tu está prometendo. Eu cheguei aqui, você se prostrou, você falou que é servo e falou que vai trazer água, vai trazer pão, vai trazer leite. Cumpra a sua palavra. Você não prometeu lealdade e fidelidade desde o noivado? Você não o recebeu diante do altar? Você não a recebeu diante do altar? Cumpra sua palavra. Você não disse que seria fiel até a morte?
cumpra a sua palavra. Se dentro de casa quebramos as nossas palavras, como geraremos filhos sérios e sinceros? Nunca confunda liberdade no lar com libertinagem para se praticar a mentira. O pai da mentira é Satanás. Efésios 4 diz para não mentirmos uns aos outros. Eclesiastes 5 diz que quem tarda em cumprir o voto está correndo o risco de ser alcançado pelo anjo do juízo de Deus. Chegaram para Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, vem ver o negócio. Vem ver o negócio é o quê? Uma vaca tá voando, velho. Uma vaca voando. Ele, não acredito. Tem uma vaca voando. E ele foi atrás dos meninos. E os meninos, gente, ele tá vindo atrás da gente para ver a vaca voar. E ele veio, cadê a vaca voando? Aí os moleques, pensando que iriam enganar, o cara falou assim, não acredito que você tá pensando que tem a vaca voando. Você veio mesmo pensando que a vaca tá voando. Ele disse, vim. Porque para mim é mais fácil uma vaca voar do que crente mentir. Quem pode levantar a mão, diga, ó Deus, tem misericórdia de nós. A palavra é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. O Cristo que nos libertou é a verdade. Versículo 9, caminhando para a conclusão. Missionários do lar. Versículo 9. Toda a igreja, 1, 2, 3. E disser... Tá bom. Cadê Sara, sua esposa? Como é que pode? Deus chega na casa do cara, está tendo uma ceia, está havendo um encontro maravilhoso. Deus na casa dele, e ele manda pegar uma coisa, ele manda pegar outra, e ele manda, aleluia, Deus está na minha casa. Aí ali, Deus em forma teofânica, os anjos em forma teofânica, se alimentando na porta da casa de Abraão, e a Bíblia diz que ele estava lá. Abraão ficou em pé diante do Senhor, ficou lá, olhando Deus, tá gostoso? Tá gostoso? Olhando o Senhor lá na porta. Tá aí, versículo 8, e ele estava em pé junto a eles, olha lá, e ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore. Aí Deus olha e diz, você está no culto, cadê sua esposa? Cadê sua mulher? Por que eu estou dizendo isso? Porque até esse momento, ele está pensando que Deus está ali por causa dele. Mas Deus estava ali por causa dela. A Luana canta essa música Além do que Sonhei, e às vezes ela nem quer cantar e eu peço, canta nos mínimos detalhes, porque Deus é muito detalhista com a Luana, até porque ela é muito detalhista quando ela ora, até eu estresso quando ela ora. Se ela orar para eu escutar, eu falo, peraí, tu vai incomodar Jesus com isso? É sério. Só que Deus é detalhista. Ele está ali, maravilhado da presença de Deus. Aí o Senhor pergunta, cadê Sara, sua mulher? Aí ele, ela está na tenda. Eu não posso viver em plena intimidade com Deus sem saber que essa intimidade precisa envolver minha família. Eu não posso pensar que sou espiritualmente, ministerialmente superior. Como que ele está usufruindo da presença do Senhor e sua esposa está excluída? Aí você me diz, mas pastor, era a cultura, que se explota a cultura. Deus é Deus acima da cultura. E desde quando Deus chega, é para trazer a esposa. Quando Deus chega, o culto é para os dois. Na presença do Senhor. Ler junto, cantar junto, orar junto. Adorar na beleza da sua santidade ali. Aí está ele sozinho e a outra lá na tenda. Cadê Sara, tua mulher? Aí ele diz, está lá na tenda. Aí Deus fala para ele no versículo 10. Põe esse negócio, obrigado. Aí Deus fala no versículo 10. Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Como Sara não está lá, estava na tenda dela, ele está na árvore, ele está debaixo da árvore ali com o Senhor, Sara está lá na tenda. Aí Deus poderia falar, Sara, mas Deus vai falar para ele, eu vou tornar a ti e sua mulher vai ter um filho. Só que mulher, coisa séria, irmão. Vocês estão lendo o texto?
Então leia, você que falou não. Presta atenção. Deus está falando com quem? Com Abraão. Mas quem está escutando a conversa? Irmão, amanhã um pecado que eu cometer, a Dali vai falar: tu lembra o que você pregou? É igualzinho, né? Deus está falando com quem? Só os varões, fica quieta. Vocês estão empolgados demais. Deus está falando com quem, varões? Agora é as irmãs, mas quem está escutando? E Sara estava escutando a porta da tenda atrás. Ele está pensando que ela está lá na cozinha. Nada não. Repara, mas Deus é perfeito. Ela pensa que ela sabe das coisas. Deus é, claro que ela sabe, mas Deus é onisciente. 11. E eram Abraão. Aí agora Moisés vai contar uma historinha rapidinho para você entender a discussão dos dois, a pirraça de um pro outro, entendeu? Aí ele vai te explicar. Deixa eu te explicar. Você que está lendo a história, deixa eu te dar uma explicação. Eram Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. Já ela havia acessado o costume das mulheres de engravidar. Assim Sara riu consigo. Olha que bicha doida. O Senhor aqui fora, conversando com Abraão. Daqui a um ano, sua mulher fica buchuda. Aí Abraão vai justificar o riso dela. Ó, gente, você vai ver aí que Sara riu, mas é porque ela era velha e já tinha cessado o costume de engravidar. Entendeu? Deu para entender até aqui agora? Aí agora volta para a narração. Deus está lá debaixo da árvore com Abraão. Aí Deus fala: daqui a um ano eu volto e ela terá um filho, a Sara. Eu provo no texto que ela riu assim. Ela riu desse jeito. Oxe, tá no texto. Onde? Fala onde? Prova, fala prova. Na palavra de Deus. Quer ver? Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó, 12. Bora lá? 1, 2, 3. Consigo. O que é rir pros outros? Eu duvido! Nunca que isso vai acontecer! Isso é rir pros outros, mas ela riu por dentro. Olha lá, ó, tá rindo pra dentro, ó. Entendeu? Riu consigo, ou seja, eu ainda terei prazer depois de ter envelhecido. Terei o prazer de ter mãe, terei o prazer de ser mãe, de amamentar, de ter um bebê. Depois de... Aí ela joga pra ele também. Meu Senhor já velho. Ela fala: não, eu que sou velha, não é sozinha não, ele também é velho. É casal, irmão. Ou do altar lá, né? Do altar. Lá do CD, além do cozinho. Olha o casal discutindo. Rapaz, tu me respeita. Então, olha isso. Ela riu consigo. Então, bora lá. Ela riu com? Isso quer dizer que ninguém? E ela pensa, ela ri consigo mesma e fala consigo mesma: como eu nessa idade? E meu marido nessa idade vai ter filho. Ei, e Abraão não gostou não. Ó, versículo 15. A Sara negou. Eu não ri, eu ela negou. Eu não me ri, ou seja, eu não ri comigo, com eu dentro, não. Eu não ri, não. Eu não me ri. Por quê? Por que ela disse que não riu? Porque temeu. Aí ele, Abraão, disse: não diga isso. Claro que tu riu, eu te conheço, véia. Tá dando para entender a história? Só que é o seguinte, Sara riu. Capítulo 17. Agora vocês estão rapidinho, né? Só para eu não falar o apelido. Capítulo 17, a partir do versículo 15. Ó, repara, presta atenção. Quem está comigo, fala amém. Amém. Deus está conversando com Abraão, renovando a aliança com ele no capítulo 17, porque ele passou na frente de Deus no capítulo 16, quebrou a aliança. E Deus está renovando a aliança quebrada no 16 e no 17. Aí quando Deus está renovando a aliança no capítulo 17, Deus faz a promessa para o casal. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o nome dela. Só que Sara não está aqui, quem está aqui é só Abraão. Deus está
Eu falei que as irmãs iam gostar dessa parte. Deus responsabiliza Abraão pela restauração da fé de sua esposa. Amém, né? Pensa num peso que é para nós, macho. Por que, pastor, eu estou falando isso? Porque Sara não está aqui. Quem está aqui? Aí ele, agora imagine a cena. Ele chegando, qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Sarai. Aí ele chega em casa, oh glória, aleluia. Sara, quem é Sara? E no espanhol é com Y, que é Saraí. Que eu saiba, meu nome é Saraí, quem é Sara? Até o cara explicar o culto, a revelação que teve. Só que é o seguinte, ele é o responsável, porque ele está na presença de Deus, no capítulo 17. Ele é o responsável por chegar em casa e dizer, seu nome não é mais o antigo, agora você tem um novo nome, esse nome veio de cima. Sarai, seus pais lhe chamaram assim, mas Jeová está te chamando assim. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus responsabilizou o cara para tocar o nome da mulher. Aí é forte, hein? Repara agora, capítulo 17 ainda, volta lá. No 16, olha Deus falando para o marido. Para o marido, você está no culto aí na presença de Deus. Aí eu vou falar sobre ela para tu. Deus não falou sobre Maria para José. Deus está falando sobre Sara para Abraão. Eu vou abençoá-la. E eu vou te dar um filho dela. Por quê? Porque no 16 ele engravidou quem? Agar. Aí Deus disse, sua mulher é Sara. O filho não é do seu jeito, é do meu jeito, que quem prometeu fui eu. Eu vou te dar um filho dela. E eu vou abençoar ela. E ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Você está entendendo que a mesma promessa que Deus fez para ele, Deus está fazendo para ela? Você vai ser pai de rei, ela vai ser pai de rei, mãe de rei. Você é pai de nações, ela vai ser mãe de nações. Eu troquei seu nome de Abraão para Abraão. Eu troco o nome dela de Sarai. A mesma promessa, a mesma promessa, a mesma promessa, a mesma promessa. Porque o que Deus prometeu para mim é para minha esposa. E o que Deus prometeu para ela é para mim. Aleluia, meu Deus. Deus está fazendo promessa para quem aqui? Para quem? Essa parte aqui. Sara, muito bem. Só os varões vão ler, para eu não dar uma bibliada na tua cabeça. Eu não, as irmãs. Leia aí, varões. Para! O pai da fé riu. Antes dela. Ele está rindo no 17. Fala pro vizinho ou pra vizinha. Fala assim, cuidado. O pecado que você comete fora de casa e acha normal, pode ser cometido dentro da sua casa, para você ver a gravidade dele. Porque Deus faz a promessa, aí ele e riu aonde? No seu? Mesma coisa dela, riu por dentro. Aí ele, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz da idade de 90 anos a minha velha? Sara, daquela idade, grávida. Aí Deus fala para ele, capítulo 18, versículo 13. E disse o Senhor lá, mas quem está rindo? Sara. E por que Deus não fala com ela? Porque Deus está responsabilizando ele. Por que Sara riu? E ainda disse, na verdade, depois de ter envelhecido, ainda vou gerar. Deus está falando do lado de fora o que ela falou dentro da tenda, por dentro. Que ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E ele fala, por que Sara está fazendo isso? Por quê? Porque ele está responsabilizando Abraão em aconselhá-la, em ministrar sobre ela a promessa. Olha que coisa maravilhosa. As irmãs estão comigo, estão me entendendo? E os irmãos? Estão me acompanhando? Então tá bom.
Deus pergunta para ele. Ele poderia falar: Sara, qual é o seu problema? Você é doida? Mas não, Deus fala com Abraão. Por que ela está rindo? Por que Deus tem que perguntar para ele? Pergunta para ela. Por que sua esposa está rindo, cara? Os irmãos estão percebendo o tom responsabilizador? Abraão, o que você fez para sua esposa estar duvidando tanto assim de mim? A que nível você chegou? Qual profecia você não liberou? Abraão, por que ela está rindo? E ainda disse que não pode gerar porque está velha. Aí Deus pergunta para ele: tem alguma coisa difícil para mim? No tempo determinado eu vou voltar a ti e ela vai dar luz. Aí Abraão: o senhor me dá um segundinho? Dou. Aí ele: rapidinho. Sara, você é doida? Foi o quê, meu velho? Tu riu da promessa de Deus. Ela: e eu? Não ri não. Eu sim. Mas se Deus estivesse lá dentro da tenda, Deus diria: ah, se eu fosse um anjo, eu dizia: Senhor, me dá licença. Abraão, você está brigando com ela agora, né? Mas tu riu também. Mas por que Deus falou para ele? Porque ele foi responsabilizado para gerar fé em quem? Calma, varões. Nós vamos respirar agora. É o troco. Uma vez eu falei para a Luana: eu não participo mais de seminário de casal. Ela: por quê? Eu falei: só os homens que apanham. Projeta em nome de Jesus, por favor, por gentileza. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Aleluia. Eu quero que toda a igreja leia. Rapaz. Hebreus capítulo 11, versículo 11. 1, 2, 3. Pela fé. Parou. Pela fé, tá? 1, 2, 3. Pela fé. De novo. 1, 2, 3. Pela fé. Opa. Se Abraão riu no 17, é porque ele duvidou. Se Sara riu no 18, é porque ela duvidou. Meu Deus. Se Sara riu no 18, é porque ela duvidou. Mas quando você chega na aliança da graça, quando você chega na revelação ampla, que é o Novo Testamento, Hebreus 11 diz: pela fé, a mesma Sara recebeu, vai gente, poder de conceber e deu à luz fora da idade. Por quê? Porque teve por fiel aquele que o tinha prometido. Deus sarou a fé de Sara. Aleluia! Porque lá no 18 ela ri dizendo: eu não creio. Mas em Hebreus 11 está dizendo: ali passou um pouquinho, ela disse: eu creio. Abraão, eu creio, nós vamos gerar. Abraão, eu creio, a promessa está de pé. Meu velho, eu creio, a gente vai alcançar as promessas de Deus sobre nós. Eu vou tentar até toda a glória. Eu creio que a promessa vai cumprir. Eu creio que Deus tem muitas coisas para nossas vidas. Ela se deixou ser sarada. Ela ouviu a palavra profética do profeta dentro de casa. Abra a Bíblia, meu irmão, e seja contra a incredulidade no seu lar. Abra a Bíblia, meu irmão, e seja contra a dúvida no seu lar. Se levante profetizando. Se levante dizendo que vai ter hino de vitória. Se levante dizendo que vai ter cura. Se levante como profeta na tua casa. Sara ouviu Abraão, porque Deus falou para ele ministrar a ela. Aí, irmão, mulher comemorando. Projeto capítulo 21. E a gente encerra. Obrigado, meu irmão. Toda a igreja no 3, 1, 2, 3. O Senhor visitou a Sara como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. Concebeu Sara. Versículo 2. E concebeu Sara e deu um filho. Ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaac. Pergunta para mim por quê? Aí, ó. 4. Chega, 5. 6.
Bora, irmã, me ajuda, irmãos, varão, tô devagar, 1, 2, 3. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Eu não estou rindo mais de dúvida. Deus me deu um sorriso nos meus lábios. Deus colocou um sorriso em meus lábios. Aleluia! Olha como Deus sabe trabalhar. Abraão ri no 17, Sara ri no 18, no 21 nasce o menino. O nome do menino Sara coloca com Abraão de Isaac, que é riso. Volta lá no 3. Não, é 17. Eu estou encerrando agora, sério. Prepara o seu playback, amor, por favor. É que vem na minha mente agora, tá, gente? Eu lembrei aqui. Aqui, ó. 17, versículo 19. Meu Deus, meu Deus. No 17, hein? Ela só engravida no 21. A véia. A gente está no 17. 17 e 19. Toda a igreja. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaac. Quem está dando o nome do menino? Deus. Que significa riso. Era Deus dizendo: já que é para rir, vai rir a vida toda, mas a promessa que eu faço se cumpre. A palavra que sai da minha boca é fiel. Você crê na palavra de Deus? Levante a mão, levante a mão. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: a maldição está na casa do ímpio, mas a bênção está na casa do justo. Diga: Lucas 19 diz: hoje veio salvação sobre essa casa. Diga: Atos 10 diz que toda a família de Cornélio foi cheia do Espírito Santo. Diga: Atos 16 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E toda a casa do carcereiro foi salva e batizada nas águas. Diga: Paulo disse que a fé da avó passou para a mãe, e a fé da mãe passou para Timóteo. Diga: faz na minha casa, Deus. Fique em pé adorando a Jesus, se você toma posse dessa palavra, irmão.